Você está falando de formação de liderança dentro da igreja. Dentro da igreja. E nesse processo, essa formação de liderança, eu creio que ela tenha sido muito importante para que você se sinta confortável e iniciar um processo de transição. Uhum. Como é que você, então, encara essa liderança, a importância dela hoje no seu ministério, para a vida da igreja, e qual que é a importância da igreja local trabalhar na formação de líderes? É completa. Quando Paulo escreve para Timóteo, né, o que da minha parte ouviste, transmite homens fiéis e idôneos para que esse passe a outro. Veja, é Paulo treinando Timóteo, Tito, Epafrodito. Esses estão passando para homens fiéis e idôneos e esses vão passar para outros. O ensino no modelo do discipulado é base para toda a igreja. Então, eu diria para você, hoje é quinta-feira, às quintas-feiras eu tenho uma reunião de discipulado às 6:30 da manhã. Uhum. Então, eu me reúno com 4 jovens casados, homens. Estou trabalhando com eles, comecei a trabalhar com eles nesse semestre e devo ficar de 2 a 2 anos e meio com eles. Uhum. Eu tenho tido um grupo atrás do outro e essas pessoas que passam por esse discipulado vão mostrar seu compromisso, sua responsabilidade e amanhã ou depois vão fazer parte do grupo de líderes da igreja. Então, é um processo. Não é alguma coisa que tem impacto, mas é uma coisa que dá fundamento, dá base para a igreja continuar na tarefa que ela tem. Muitos líderes dizem que ele tem que ser dispensável, no sentido de que ele deve trabalhar para que ele, na falta dele, o que ele estava fazendo continue. Você crê que é isso? Eu estou trabalhando, sou líder da igreja, mas estou trabalhando para formar pessoas que, numa eventual falta, esse corpo possa continuar caminhando. Eu acho que em qualquer momento nós somos corpo e a gente não é dispensável. Sim. Qualquer um. Agora, de fato, a gente tem que trabalhar de uma maneira que o ministério não repouse sobre mim. O ministério repouse sobre todo mundo. Quando a gente pensa numa igreja que tem um pouco mais de 1.600 membros, 65% destes está envolvido no ministério. Talvez um universo de 100 pessoas tenha alguma posição de liderança. O board da igreja tem cerca de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Não é que o objetivo é se tornar dispensável, mas eu diria que cada vez mais o ministério está sobre os ombros de tantas pessoas que, se esse falta, tem base para estar andando. Né? Maravilha. E considerando todos esses desafios que você já enfrentou ao longo desses mais de 40 anos de ministério, qual foi o seu maior desafio e qual você acredita que será o maior desafio da nova geração de líderes para os próximos anos? Como Paulo diz que o que importa é que nós sejamos conhecidos pela fidelidade. Na minha vida, eu acho que eu estou no momento em que pastores de igrejas são mais pressionadas pela sociedade a se moldarem aos valores ou à falta de valores dessa sociedade. A pressão está aumentando, a temperatura está aumentando. Em algumas circunstâncias, pastores, se falarem contra certos pecados, correm o risco de ser presos. Sim. Né? Ao longo da minha vida, como pastor e pregador, em 40 anos, eu não tinha visto isso. E eu acho que essa água vai continuar subindo, vai continuar esquentando. Então, o desafio de ser fiel e pregar a palavra está cada vez maior. Houve tempos, fora do nosso país, principalmente, que isso significou morte, fogueira. E eu diria que nós, não sei até onde nós chegaremos, mas estamos indo nessa direção. Então, eu diria que a ameaça de perseguição
e eu diria o fascínio dos rumos que o mundo toma são as maiores ameaças para os pastores da atualidade. Legal. Você falou alguns minutos atrás sobre planejar uma igreja para 15 anos. Você começou lá nos primeiros anos da Igreja Fonte, planejou ela para 15 anos e agora você está fazendo isso novamente, junto com a liderança, planejando uma igreja para 2040. Eu fiz as contas, eu tenho 40 anos, então eu fiz as contas que uma igreja em 2040 eu vou ter 56 anos. Olhando para minha filha, que tem 7 anos, ela vai ter aí 16, 13, 23 anos. Quer dizer, vão nascer dentro da igreja uma nova geração de líderes, de pessoas que vão entrar nesse processo. Para essas próximas gerações, qual lição ou princípio que você aprendeu nessa caminhada como pastor e plantador da igreja que você gostaria de transmitir? E quais lições sobre a graça e o poder de Deus você espera que a próxima geração de líderes continue a viver e ensinar? Dias atrás ouvi uma triste história, filho de 2 irmãos nossos, um garoto que deve ter aproximadamente 12 anos. Tem sofrido hostilidades tremendas na escola porque ele não se conduz com as garotas da maneira com que eles se conduzem. Ele não é só motivo de chacota, ele é hostilizado. Cada vez mais essa nova geração vai provar da força de querer nos moldar. E são experiências genuínas com Cristo que deverão fazer com que essas pessoas fiquem firmes na palavra. É um grande desafio. O desafio hoje é maior. Eu lembro uma ocasião que eu fui a uma reunião de moradores do bairro. Não era uma reunião de cristãos. E alguém falou de um prestador de serviço. E alguém ali falou assim, isso aí é gente boa, é gente de origem presbiteriana. Então, ainda que fosse uma sociedade não cristã, um ambiente não cristão, se tinha um respeito e uma consideração por alguém de uma igreja presbiteriana. Que bacana. Hoje em dia, o que está acontecendo é que, por causa do posicionamento da igreja, está sofrendo hostilidades. Você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido. Então, essa nova geração encontra um ambiente mais intenso, denso e hostil. E vai precisar de aprender a pensar na glória que não pode ter de homens nesse momento, mas a glória que vai ter de Deus lá na frente. Esse é um desafio de fazer essa criançada que está tão acostumada com o imediatismo a não pensar no imediatismo, mas lá na frente. Uma última pergunta antes de um bate-pronto. Todas essas experiências, 40 anos, são histórias de alegrias, tristezas, sucessos, insucessos, dificuldades, portas que se abriram, portas que se fecharam, pessoas que se achegaram, pessoas que partiram. O que o pastor Fernando de hoje falaria para o pastor Fernando que saiu da Igreja Batista do Morumbi e veio para Campinas começar a Igreja Batista Cidade Universitária, que hoje é a Igreja Batista Fonte? O que eu falaria é o mesmo que eu falo para os pastores jovens que estão saindo para implantar igrejas em outros lugares. Número 1, invista no seu tempo com Deus. Não perca a sua relação pessoal com Ele. Número 2, se afadigue em estudar as Escrituras e ensine para o seu público as Escrituras. Número 3, leve essa mensagem do Evangelho.
não se preocupa com o resto. Então, talvez eu acrescentasse aqui alguma coisa como: não deixe de discipular. Você está formando vidas e preparando a liderança da igreja para o futuro.